agora nós vamos falar sobre outro tipo de felicidade. Reencontrar alguém ou encontrar alguém através da internet. Nossa, antes era bem mais difícil, né? Ia naquele barzinho que alguém te falava, jogava um chave, né? Olhava ele daqui, de lá, um bilhetinho. E hoje em dia, através da internet, dá pra escolher, meninas? Dá, não? Dá pra escolher. Ó, dá pra fazer amizades com certeza, dá pra paquerar, não é? Dá pra arranjar namorado e tem gente que arranja até marido. Deixa eu apresentar pra vocês quem veio hoje aqui bater um papo comigo no Roda de Amigas. É a Cristina Celentano, que é consultora de relacionamento. Muito prazer. Prazer. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Nós temos também aliás, consultora de relacionamentos virtuais. A Adriana Sanches, que é produtora, né? Tudo bem, de fotografia, e uma querida amiga que trabalhou por muitos anos aqui nessa emissora, em várias outras emissoras. Ela é assessora de imprensa hoje, mas uma grande produtora de televisão e de programas femininos, Ângela Caram, que eu tive o prazer aqui, né, de trabalhar junto à Ângela, com a equipe, onde a Ângela fazia parte durante muitos anos. Tudo bem, Ângela? Tudo, querida, graças a Deus. Ah, prazer te ver, viu? Continua, o assunto é ótimo. Continua bonitando, o assunto é ótimo, né? Quer dizer que depois da internet ficou mais fácil, Ângela? Oh. É? Você já paquerou? Você arranjou namorado? Já, querida. Tá brincando? Nossa, foi ótima. A minha história é ótima, viu? Aliás, eu quero mandar um outro beijo pra Márcia Ribeiro, que foi também uma produtora minha durante muito tempo, trabalhou comigo. E olha, menina pra arranjar namorado, agora não, né, Márcia? Não vou queimar teu filme. Mas pela internet, que nem aquela era demais. Eu falava, mais outro? Ah, pela internet. Vale muito a pena. Pela internet também. Tem que tomar cuidado. Que cuidado você acha que a mulher tem que ter que quer paquerar pela internet? Bom, em primeiro lugar, Claudete, assim, você tem que ter o cuidado de nunca se encontrar com a pessoa. Isso é praxe falar, mas nunca se encontrar com a pessoa na primeira vez, logo que você conhece. Tem que bater muito papo, bate muito papo. Tentar descobrir coisas. Porque numa segunda vez a pessoa pode ter esquecido o que falou na primeira conversa. Você está entendendo? Então, a mulher guarda tudo, eu guardo tudo, exatamente. Então, a primeira vez nem pensar. Pode ser o homem mais lindo do mundo, nem pense. Mas aí vai conversando. Em lugares públicos, entendeu? Não pede pra vir buscar você em casa. São cuidados básicos isso, que a gente tem que... Esse foi o erro da minha amiga, porque aí apareceu uma pessoa nada a ver com a foto que ele tinha colocado na internet. Muito normal. É normal, Cristina? Muito normal. Você é consultora de relacionamentos virtuais, né? Exatamente. Na verdade, meu primeiro contato com os sites foi como mulher, né? Eu queria mesmo encontrar alguém, eu queria mesmo ver se tinha alguém bacana, não queria casar, mas queria um parceiro, um companheiro, vamos ao cinema, vamos dançar, vamos viajar, enfim. Mas no fim, depois de algum tempo, eu vi que ali tinha muito mais uma pesquisa sociológica para ser feita, por causa dos perfis, do que realmente a possibilidade de encontrar alguém. Então, você trabalhava com o que na época? Eu sou socióloga, né? Eu trabalho, eu faço palestras sempre para mulheres sobre Aí você viu ali o campo de trabalho. Acabei vendo um campo de trabalho, porque as decepções foram tantas, os perfis falsos eram tão intensos, as fotos eram inadequadas. E como disse a Ângela, você começa a entender e filtrar muito mais. Um homem muito bonito, adequado, que ganha, eles falam, 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, será que ele estaria na internet procurando alguém? Tem que parar e pensar em algumas coisas. Eu acho que sim, eu acho que o teu feeling é fundamental. Qual é a preocupação das mulheres que querem se relacionar através desse mecanismo nos dias de hoje? A maior preocupação realmente é não cair na mão de predadores, né? Eu tenho um blog, nele eu falo muito sobre isso, cuidado com predadores, não fala onde você mora, não fale sobre filhos, sobre parentes, qual o seu caminho, porque existe gente ruim, muito perigoso, muito perigoso. E a sua história, Adriana, qual é com esse tipo de relacionamento? Então, a minha história é bem positiva, né? Eu conheci meu esposo há 5 anos atrás, através de um site de relacionamento. Ah, foi? E um site de relacionamento? Isso. 2 anos depois nós nos casamos, hoje temos uma filhinha.
Que bacana trazer esse lado bem positivo também. Como é que foi, assim? Ele foi verdadeiro? Você se apaixonou logo de cara? Então, na verdade, eu fiquei 2 meses no site, né? Eu tinha terminado um relacionamento. Eu falei, não, agora eu quero encontrar a pessoa certa pra minha vida. E ele, no caso, também estava na mesma intenção. Mas no meio, no decorrer, a gente encontra várias pessoas que querem ou só uma aventura, ou não são, que dizem ser. E eu sempre tomava muitos cuidados na hora de marcar os encontros. Marcava num shopping que é do lado da minha casa. Que a Ângela falou, lugar público, e depois de algum tempo? Assim, depois de algumas conversas, que eu nunca gostei muito de relacionamento virtual. Na verdade, pra mim, a internet foi só o meio pelo qual eu conheci meu marido. E depois de quanto tempo você conheceu? Qual é o nome dele? Rony Sanches. O Rony? O Rony você conheceu depois de quanto tempo? Pessoalmente? Depois de uns 20 dias que a gente trocou o primeiro e-mail. E você já tinha trocado fotos? A gente trocou fotos, acho que trocou uma ou outra, assim, poucas fotos. E ele era bem mais bonito pessoalmente do que na foto. Que bom. Boa surpresa, né? Mas teve vários casos assim, que eu conheci e eram mais bonitos até pessoalmente, que na foto o pessoal não sabe muito escolher foto. Ô, menina, você é uma menina de sorte. O casamento tá indo bem? Tá indo ótimo, graças a Deus. Sim, e depois de quanto tempo vocês se casaram? Depois de 2 anos. 2 anos de relacionamento. E aí de relacionamento que nós mesmo, somos né? casados. Você não tem medo que ele continue entrando na internet ou entre daqui a algum tempo? Deus me livre, boca de azar, né? Mas vocês se conheceram assim? Então, a internet foi só o meio. Nem eu, nem ele somos muito ligados na parte tecnológica. Assim, Tinha internet, que ser você. Lembra do filme? Não é verdade? Agora, Ângela, e você? Você conseguiu algum namorado bom que você fala, esse presta? Olha, atualmente tem um interessante. Você já conheceu? Não? Já. Bom, o lance era assim, eu viajava muito, eu adoro viajar, né, claro. Então, entrava na internet e falei, bom, hoje eu vou pra Argentina. Vamos arrumar alguém na Argentina. Vamos ver se a gente conhece alguém interessante na Argentina. Ok. Vamos, então você fazia isso com amigas? Não, vou, sozinha. Aliás, já passei muitos amigos da internet para as amigas, viu? Muitas namoram. Que bom. Não, e assim foi indo, né? Eu pegava, fazia amizade pela internet, e falei, tô indo para a Argentina, tá, vou ficar não sei o quê. Conhecia, saía para jantar, para tomar café, aquelas coisas básicas. E aí, numa dessas viagens, depois de 3 anos conversando com a pessoa só pela internet, calhou de conhecê-lo pessoalmente. Minha filha dava um nervoso. Como é que 3 anos 3 conversando. Anos é muito tempo. É muito tempo. Aí foi em Portugal isso, né? Aí cheguei lá, falei, bom, me pega no hotel, né? Depois de tantos anos de conversa, começou ainda sério. E foi, minha filha. Aí fomos jantar, fomos almoçar e ficou aquela coisa legal. Cada vez que eu ia para Portugal a trabalho, eu acabava encontrando com ele. Ficava mais 15 dias. Aí ficava os 15 dias. E agora, minha filha, faz bastante tempo. Me conta. Foi muito bom. Aí vocês estão juntos? Estamos juntos, assim. Ele veio aqui semana retrasada. Ai, que bacana. Ele veio pra cá semana retrasada. Agora no final do mês ele volta a trabalho, mas nesses trabalhos é que a gente acaba se encontrando, né? Assim, não sei se vai ser o homem da minha vida, mas estamos juntos. Dizem que um amor à distância é mais difícil, mas a internet encurtou tantas coisas, né? Encurta, Claudete, e ajuda muito. Pode falar, pode ver o outro, pode conversar, pode fazer tudo. Vira a câmera aí. Vê se tem alguém aí perto de você. Eu quero rodar. Dá até pra vigiar. Muito bom. O que prova que não quer dizer, mesmo aquilo que não funcionou, não te desanimou. Não. Você viu ali um veículo importante para se relacionar com as pessoas. Eu vou falar sinceramente, Claudete, desde 2001 que eu entro em sites de relacionamento e assim, eu nunca me decepcionei. Inclusive, conhecendo a pessoa a primeira vez, batendo papo com ela, eu falava assim, nossa, o seu trabalho é interessante, dá para fazer uma assessoria. E aí acabavam sendo parte da minha vida em termos profissionais. Tá. Você até arranjava trabalho. Exatamente. Então, eu não tive, graças a Deus, problema nenhum na internet. Claro, primeira vez você sai, bate papo e tal,
ai, não gostei disso, não gostei daquilo, mas são coisas básicas. Mas nada de que pudesse, ai, me decepcionei. Não. Pra mim foi tranquilo. Agora, porque ela toma esses cuidados, então, que eu queria que você falasse pra pessoa. Você já falou que a pessoa não deve fazer. Agora, e conversa fiada? Porque tem gente que é boa de bico, né? Muito. E mesmo que seja na escrita, o bico continua valendo, né? Engana, Os bons de bico, geralmente, são pessoas muito românticas, né? Então, eles, nas primeiras conversas, eles já percebem se você é uma pessoa carente, recém-divorciadas, ou pessoas que estão mesmo falando, nossa, gostaria de encontrar minha cara metade, enfim, a metade da laranja e tal. Esses já entram com frases que abordam e que vão tocar no coração de uma mulher que está carente. Ou tá passando por um Procuro problema. meu outro par de sapato. Eu quero a última mulher da minha vida. Onde você esteve nos últimos 10 anos? Quer dizer, qualquer mulher romântica. E outra coisa interessante, Claudete, normalmente a gente trabalha durante o dia, não tem esse tempo de estar acessando a internet durante o dia. Então, que horas você vai entrar no site de relacionamento? À noite. À noite você está sozinha em casa, às vezes uma sexta-feira que você não saiu, não arrumou nenhuma amiga para sair. Meio tristinha. Tristinha. Quem que é legal com você? O cara que está do outro lado, né? Então, eles sabem tudo isso. Claro, tem gente boa em todo lugar, tem gente ruim em todo lugar, até em barzinho. Quantas vezes já não conheci cara em barzinho que dizia que era publicitário e, na verdade, o trabalho dele era pôr aquelas plaquinhas no fim de semana, vence apartamento, sabe? Ele dizia que era publicitário. Nada contra, mas pra que usar que era publicitário? Bom de lábia, Bom né? de lábia. Então, esses que estão especificamente... mentir, quem sabe mentir, mente na cara dura, mente cara a cara. Mente na cara dura, mente no barzinho, mente no restaurante e mente na internet. A internet é legal, você perguntou quais as vantagens. As vantagens é você poder filtrar, tá? Então você filtra idade, você filtra condição social. Eu particularmente pedia pessoas com nível superior, completo. A pessoa dizia que tinha e depois mandava um e-mail ou enfim, uma mensagem que tô assim, nossa, mas que pretensão a minha, e a pretensão vinha com C cedilha. Então eu falava, puxa, que faculdade, será que esse cara estudou? Que a aula de português ele faltou, né? Todos os aos cuidados. detalhes, né? Atenta aos detalhes. Encontrei, você teve... De repente, a nossa disponibilidade é um pouco diferente, porque você viu aí um meio até para você desenvolver profissionalmente, porque são milhões de pessoas, milhões de pessoas. Agora, se você está realmente à busca de um par, eu acho que aí os cuidados têm que ser bem maiores. Agora tem uma outra coisa que também acaba funcionando nesses perfis, não nos sites de relacionamento, mas até nos perfis pessoais, porque eu falei, posso dizer, porque isso foi publicado, a Carla Vilhena, por exemplo, se casou, acho que com o primeiro namorado dela, que ela redescobriu, né, através disso. E tem muitos casos, na vida particular de cada um, tem muitos casos assim. Redescobriu um primeiro namorado, um que era amigo e você nem gostava muito na época do colégio, e vê que agora essa pessoa ficou bonitão, né? Tem uns bonitos que pioram, e tem uns feinhos que melhoram bem, Ele né? era franzininho, agora ele ficou bonitinho. Aí são as redes sociais, né? As redes sociais são muito mais fáceis para você reencontrar ex-amigos, né? O site E às vezes nasce um namoro, um casamento, Estão todos naquela fase de me divorciei, estou sozinho, estou querendo outra pessoa, mas aí é diferente porque você tem uma raiz, né? Tá. Você sabe um pouco do passado daquela pessoa. Uma pessoa na internet, você não sabe nada. De onde veio, você está falando a verdade, que educação teve, nada. Pode ter gratas surpresas, como o marido, tá vendo? Não é? Que aconteceu pelo site de relacionamento, ou a namorada que vai também, obrigada. Também. E você, conseguiu alguém? Nossa, eu saí com várias pessoas. Quando eu entrei, eu também fiz como ela, eu não coloquei foto no começo, mas depois de algumas semanas eu coloquei foto e eu recebi até um recadinho do site em questão, me parabenizando, porque eu tive 1000 acessos. Ai, que bacana. 1000 acessos. Dos 1000, a gente funila, porque aparece garoto de 30 anos dizendo, nossa, adoro mulheres mais velhas, blá, 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 né? E a gente afunila, eu acabei conversando com uns 200, dos 200 eu saí com uns 30, mais ou menos. Saí e... Vamos tomar café? Vamos tomar café. Vamos tomar um vinho? Vamos tomar um vinho. Eu falo que é uma fase muito engordativa, essa fase. Essa fase do começo, né? Todo mundo que te convida para alguma coisa. E deu para pensar um aí? Para você? Não.
Não, ainda não. Não deu pra Ótimo pensar. que a busca continue, agora você é consultora até, né? Mas agora... deixa o endereço do teu blog, que nós estamos no finalzinho, eu queria deixar pro público. Claro, o meu blog é pergunteparacris.wordpress.com, tá? Só que, voltando ao que você falou, agora que todos me conhecem, eles estão longe de mim. Vai que ela quer me analisar, vai que ela vai falar de mim no programa, então... Estão mais distantes. Mas quem sabe aí é que apareça, né? Um beijo pra você, felicidade pra esse casamento que já gerou, né? Um fruto bonito. É menino ou menina? É uma menininha, chama Clara. Que bacana, que vocês sejam sempre muito felizes, Obrigada. viu? Ângela, tô tão feliz, amiga, de saber. Só morar em Portugal, me convide. Tá Ainda não dá, linda. Portugal tá em crise. Ah, meu Deus do céu. Uma boa oportunidade, né? Tem tantos países por aí, meu Deus, né? Não, o Brasil. homem tá faltando, né? Não, Não. tá bom o negócio. Tá bom demais. Então tá bom. Muito obrigada. Beijo. Muito prazer. Um beijo pra você, viu? Obrigada, Cláudia. Beijo, amiga. Retoma Portugal aí, que é um país bem legal pra gente conhecer, né? Essa é a Roda de Amigas, sempre algumas mulheres falando sobre alguma situação. E você, já se apaixonou por alguém na internet? Você tem coragem de colocar lá um perfil bacana, né? Ou você tem medo de blá, 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 blá na tua orelha num site aí de relacionamento? Pense nisso, tá vendo? Como muitas vezes dá bem certo.